Bora lá? Cacau, parabéns. Parabéns pelo Pera aí que título eu tô do falando Paulista. barulho. Eu sei. É Aí, sobre o deixa eu- Corinthians também, não precisa ter muita clareza. Mas parabéns pelo seu título paulista. Vocês estavam Ganhou o merecendo. time que jogou melhor, né? Jogou o campeonato seriamente. Exato. Fez uma boa campanha. Eu não acompanhei tudo, obviamente, mas foi uma boa campanha. Foi uma boa Você campanha. não acompanha o campeonato catarinense? Não, cara, não acompanho o Campeonato Catarinense. Como tu sabe, eu tenho, né, tipo, por muito tempo torci pro Palmeiras, né? Quando eu era adolescente. Assim, na verdade, eu comecei a minha carreira de torcedor como vascaíno. Lembro de Olha torcer para o só. Vasco? Não, porque eu era criança e meu pai, acho que era vascaíno, ou meu irmão, não sei quem, porque eu tenho uma foto com o uniforme do Vasco. Eu tenho uma foto dessa quando eu era criança. Estou com uma camiseta do Vasco, uma regata do Vasco, e o que acontece? Eu lembro que de um jogador chamado Roberto Dinamite. Acho que esse cara já foi do Vasco. E ele era famoso quando eu era Foi. criança. O É. melhor jogador da história do Vasco. Roberto Sério? Dinamite. O Olha ídolo. só. Ó, então eu lembro desse nome. É só o que eu sei. Então, eu lembro que era. Depois, quando. Aí na minha primeira infância tinha esse lance do Vasco, assim. Aí depois, com 7 anos, eu fui pra Itu, São Paulo. Morar em Itu, São Paulo. Já morei aí por 2 anos. Cara, e eu fui com 7 anos de idade. Em Itu, eu descobri que futebol é uma parada muito séria, assim. Tipo, que a galera aí, a brincadeira da molecada era futebol, a galera comentava futebol, tinha torcida. Uma das brincadeiras que a galera tinha era guerra de torcida. Olha o nível da brincadeira. Guerra de torcida, briga de torcida. Eita. Naquela época era muito comum a galera se brigar no estádio, morrer gente e tal, né? Ainda é, né? Infelizmente. Sério? Ainda tá morrendo gente no Pô, estádio? ô louco. Geralmente fora do estádio, né? Mas. Não, na época a galera se matava dentro do estádio. E aí a gente ficava brincando de briga de torcida e tal. A gente brincava de umas músicas, assim, entendeu? E ficava cantando um hino do time, quem berrava mais alto e tal. Daí tinha depois um momento só de xingar o juiz e a mãe dele e tal. Tinha um monte de gritos de torcida, assim. Então a galera levava muito a sério. Aí lá não fazia sentido eu ser vascaíno. Então quando eu cheguei lá e dizia que torcia pro Vasco, a galera ria de mim. Mano, você tá em São Paulo, meu, nada a ver e tal. E aí, cara, o meu melhor amigo era palmeirense, entendeu? Ele era palmeirense. E um era corintiano. O Júlio era corintiano. O Zinho era palmeirense. É Zinho? Acho que inclusive é o nome do jogador do Palmeiras também. Sim. E Sim. aí, cara, o que acontece? Aí eu comecei a ser palmeirense, entendeu? Lá em São Paulo. Uhum. Aí voltei de São Paulo torcendo pro Palmeiras e tal. Acompanhei um pouco o tempo do Edmundo, aquela coisa toda, o Animal, patrocínio da Parmalat. Eu sou desse tempo aí, tá ligado? Mas, cara, depois, assim, com 17 anos, eu fui pra igreja. E na igreja não podia, né, torcer pra futebol, não podia ver Ah, televisão e tal. Quando eu cheguei à fé, em 99, a Assembleia de Deus aqui do Sul era bem legalista, assim, nesse sentido, né? Não pode nada e tal. E, cara, na época eu aceitei, assim, essa condição de, não, se é assim que agrada a Deus, né, conforme a denominação ensina, eu vou parar de ver filme, vou parar de torcer pra futebol e tal. Tanto que eu perdi, cara, perdi Senhor dos Anéis, tá ligado? Perdi alguns clássicos no cinema, assim, nessa época. E lamento profundamente, assim. Bibo, por que você lamenta? Porque eu não perdi por causa de Deus, eu perdi por causa da denominação. Então, assim, aí o que acontece, mano? Aí Mas hoje futebol. não tá mais assim aí, ou tá ainda? Cara, eu não sei como é que tá. Quando eu saí em 2014, assim, muita gente já não liga mais pra essas regras, mas a liderança ainda ensinava, entendeu? Por exemplo, hoje eu sei de um amigo meu que ele congrega na Assembleia de Deus, mas ele usa barba. Só que é o seguinte, ele também não vai pregar na igreja, ele também não ocupa o púlpito. Se quem ocupa o discurso ainda, pelo que eu sei, ainda mantém algumas regras, assim, sabe? Alguns usos e costumes e tal, mas muita gente já não obedece mais, né? Muita gente, na época eu conheci um pastor que jogava bola escondido, e se a diretoria da igreja descobrisse, ele era capaz de perder o emprego porque jogava bola, entendeu? E aí o que acontece? Aí, tipo, aí depois que eu, né, que eu saí desse legalismo e tal, mano, aí o futebol não fazia mais muito sentido, assim. Só que, cara, nos últimos tempos, assim, eu comecei a olhar um pouco mais futebol, porque também é o assunto de muitas rodas ainda, né? O futebol e tal. E, de fato, cara, a torcida corintiana, vou te falar, assim, é uma torcida muito engajada mesmo, né? É uma Sim. torcida, assim, que eu fico de cara, né? Eu tenho alguns amigos corintianos e tal. E, mano, eu não vejo os meus amigos palmeirenses, por exemplo, falar tanto de jogo do Palmeiras como eu vejo os corintianos falarem do jogo do Corinthians, entendeu? Então, Pois é. assim, é bem impressionante. Eu vejo São Paulinos engajados também. Acho uma torcida um pouco engajada também. É. A São Paulina, assim.
Mas igual a Não, do mas Corinthians, palmeirense depende do lugar, assim. Depende do Em São lugar, Paulo, na capital, Palmeiras, a torcida do Palmeiras é muito forte, assim, sabe? É. Muito tradicional, muito forte e tal. Pro interior, você vê mais pelo menos na minha convivência, assim, tenho menos contato com palmeirenses e mais com são paulinos e corintianos. Corintiano é a maioria em todos os lugares, né, do estado. Mas eu acho que pro interior, São Paulo é maior e pra capital, o Palmeiras, não sei se é maior em número, mas é muito tradicional, muito presente, né? Eu acho que começo dos anos 90, que São Paulo ganha Libertadores, Mundial, pegou muito molecada na época, assim. Pegou, mano, é que verdade. Agora, especialmente pro pessoal que tá distante do estádio, entendeu? Que é o pessoal do interior, tá distante do estádio, não fica indo, porque o pai leva o filho no estádio e meio que catequiza ele, né? Mas pais que não tinham o estádio para levar o filho acabava indo porque ele via na TV, viu o São Paulo campeão mundial. Exato. Eu acho que aconteceu muito isso. Eu acho, não tenho certeza, mas Pode ser. porque eu vejo assim, às vezes na capital eu vejo os palmeirenses da capital muito, cara, também sim, muito arrebentam assim. E pro interior parece que são paulinos mais engajados também. Sim, Mas sei lá. Mas você acompanha futebol, Cacau? Eu vi que você botou lá. Eu acompanho bastante, mas eu acompanhava mais antes. Agora. Né? Eu era vi que você muito postou lá. viciado em futebol. Quando eu era criança, era muito. Nossa. Eu gosto muito de futebol ainda. Mas eu. De um tempo Mas pra jogar cá você deu não uma joga, né? Só diminuída. beach tênis, né? Eu parei de jogar futebol. Jogava até a juventude, assim, jogava. Na Mas você infância parou e de acompanhar adolescência, jogava. Aham. Mas você parou de acompanhar futebol porque você acha que ficou mais chato, meio politizado demais, meio o que aconteceu Não. assim? Ou perdeu a graça? Não. Sei lá, acho que tem muita concorrência agora, né? Tem Netflix, tem videogame, tem tudo. Cara, é verdade, né, mano? Antigamente, programação de TV era muito limitada e muito chata, né? Então, assim, futebol Era o que era a uma coisa gente tinha, dinâmica. Não tinha Era o que a como, gente cara. tinha. Qualquer rodada de qualquer campeonato aí, brasileiro, paulista, era recorde de audiência, porque você assistiu o quê na hora do jogo? Pois Você assistiu o programa da Hebe, entendeu? Aham, Então, tipo assim, não tinha nem como. Agora, a concorrência é complicada, assim. Mas Cara, gosto pois muito, é. vixe, gosto demais de futebol. Eu sou muito de... Eu tenho um grupo aqui com Vitor Fontana, Léo Cruz, Alcino e quem mais está nesse grupo aqui? Chamado Football Nerds. Football Nerds. Ah, o Vitor que criou, provavelmente. Quem fez? Não, foi o nosso nerd preferido, O Léo Léo? Cruz. Olha só. Ele que é criou. E o Fluminense. Tarcísio tá aí também. E é Fluminense. Aqui cada um é um time, ó. Eu, Aham. corintiano, o Léo Fluminense, o Vitor palmeirense, o Alcino flamenguista. Flamenguista. E o Tárcio, eu falei Tarcísio, né? O Tárcio é Internacional de Porto Alegre. Nós Caramba. somos futebol nerds. Só Cara, que eu não sou nerd igual eles, assim, porque o Léo é nerd de tática. Aham. Eu sou mais de história. Tanto que o nome dos jogadores de hoje eu não sei muitos, assim. Galera Caramba. que joga. Do Brasil eu sei ainda, mas assim, da Europa, essas coisas. Vocês falam uns nomes lá que eu nem sei quem que é. Agora, de Mas do lembrar Corinthians tu jogos, conhece, né? lembrar o resultados. Depay, o Yuri, tu conhece, Não, né? do Corinthians eu conheço. Não, do Brasil até que eu conheço o suficiente, assim, dos jogadores. Aham. Mas o Léo é muito nerd de tática, cara. Tá O bom. Vitor é nerd de tudo, né? O Vitor é nerd de tudo. O Alcino é só torcedor. Eu vou cornetar o É? Alcino aqui. Eita, O Alcino, nós. tudo que é do Flamengo é bom, tudo que é do resto é ruim. Eita, Alcino, que é isso, hein? Que é isso? Ai, 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 ai. Comenta Ele aí, tá gente. discutindo quem será o novo técnico da seleção brasileira. Pá, mas Estamos ó, tá aí uma aqui coisa que eu não discutindo. acompanho, mano, seleção brasileira, velho. Eu Sei que já ela gosto perdeu demais da recentemente. seleção brasileira. Sério, mano. Mas daí peraí. Aí tu é um corintiano meio estranho, então. Não, então, mas Porque eu o sou corintiano dos fala que a raros seleção é o casos... Corinthians. Mas assim, eu acho uma bobagem isso aí. São coisas diferentes, cara. Acho uma bobagem, sabe? Nossa, como se... Mas, Eu não acompanho a seleção, eu acompanho. Até tem um meme que eu vi. O pessoal tá triste porque a seleção perdeu, mas a minha seleção não é essa. Ele tira a camisa da seleção e tem a do Corinthians e tal. Mas a seleção perdeu pra perde, Argentina. entendeu? A seleção perdeu pra Argentina agora recentemente, foi isso? Foi. 4x1? 4x1. 4x1. É. Maior derrota que o Brasil já sofreu numa Libertadores. Numa Libertadores não, numa eliminatória da Copa do Mundo. Caramba. E a gente tá sem jogadores, cara? O que tá acontecendo com a seleção brasileira? Não. Porque a gente não tamo tem com bons jogadores?
Não estão com bons jogadores. É um misto de coisa. Mas o pessoal culpado é a CBF, mas se eu começar a desenrolar isso aqui, eu vou ficar irado. Eu nunca entendo esse lance da CBF. Agora eu não sei quem vai ser o novo técnico, né? O Dorival foi mandado embora. Não sabemos ainda quem será. Tem que ser um técnico brasileiro ou pode ser um técnico gringo? Tanto pode ser gringo, pode ser. Seria a primeira vez que um técnico estrangeiro seria técnico efetivo do Brasil. Já aconteceu de um técnico estrangeiro treinar o Brasil para uma partida ou para duas. Não me lembro direito, que foi faz tempo já. Era o técnico, acho que até do Palmeiras mesmo, que eles pediram para o Brasil ia ter um jogo lá e meter o time do Palmeiras com os outros caras de outros. E aí o técnico era do Palmeiras, eu que treinou o Brasil. Acho que era Palmeiras, se não me engano. E ele não era brasileiro. E foi a única vez, até onde eu sei, mas agora seria a primeira e única vez, primeira e única até agora, né? Primeira vez que um técnico estrangeiro se tornaria técnico do Brasil mesmo, porque o maior candidato é o português, Jorge Jesus. Será ele? Não sei. Caramba, a seleção tá precisando de Jesus mesmo. Tá. A de 94 tinha muito Jesus, tinha muito atleta de Cristo, né? Lembra? Tafarel, Jorginho. Sim, cara. Pode quem venceu o Tetra, aquele livro lá escrito pelo Alex Dias Ribeiro. Quem venceu o Tetra? E assim, tinha esses caras crentes e depois foi mais gente se convertendo, né? Foi Mauro Silva se converteu, Bebeto, foi tudo. Agora é meio moda, agora é todo mundo, agora é crente. Agora da seleção. O Fantástico, o pessoal até virou meme, né? Tinha uns anos que a galera pedia música no Fantástico, não tinha? Não sei se existe, mas isso alguns anos atrás era muito comum. Eu lembro que até uma galera começou a reclamar, mano, eu não aguento mais ouvir música gospel no Fantástico e tal, porque, mano, era só música gospel. E, mano, e umas pérola gospel, assim, ou algumas até pentecostais e tal. E tal, assim, tipo, hoje em dia é bem comum, assim, né, a galera... Gente, não tô criticando, tá? Assim, tipo, não, eu também não. É um fenômeno social, de fato, muita gente se denominando evangélica e tal. E, enfim, é um fenômeno, talvez, aí. Não tão novo, né? Desde o censo de 2010. Mas e se um cara desse convertesse, fosse pra Assembleia de Deus da sua época, ele ia poder continuar jogando bola e ter que procurar outra profissão? Cara, eu não lembro de uma história assim na época. Mas assim, se eu for julgar pelo que eu aprendi, provavelmente ele teria que deixar a profissão dele, cara. Se eu não me engano, o Marcelinho Carioca era Assembleia de Deus na época que jogava no Corinthians. Mas cara, São Paulo sempre foi. São Paulo. Não tem uma Assembleia de Deus grande no Brás? Não tem Assembleia do Brás? Tem. Eu acho que ele era de geralmente São Paulo sempre foi um pouco mais arejado, entendeu? Entendi. E às vezes tem o lance também, assim, tipo, a profissão dele, né? Ele já conheceu Jesus nessa profissão, talvez sabe teria que esse rolo, em 98... Sabe? E 98, o dízimo também, que ia falar bastante, né? Infelizmente, é verdade. Em 98, a seleção argentina tinha um goleiro chamado Roa, Carlos Roa. Inclusive, ele jogou aquele jogo contra a Inglaterra, um baita jogo com um golaço do Michael Owen, que driblou o time da Argentina e mandou no cantinho, a bola fez uma volta assim. Mas foi pros pênaltis, empatou e foi pros pênaltis. E aí a Argentina passou, né? A Argentina seria eliminada na fase seguinte pela Holanda, com um gol do Kluivert e um gol do Bergkamp. Mas, um jogo antes, um jogo contra a Inglaterra, o Carlos Roa era o goleiro. E ele defendeu o pênalti e a Argentina passou nos pênaltis. Então ele, tipo, meio que um herói. O Carlos Roa sumiu. Tipo assim, ninguém sabe o que... Quer dizer, ninguém sabe. Quem não sabe o que aconteceu com ele, fica perguntando, puxa, como é que é o goleiro titular da seleção argentina? Não é pouca coisa ser goleiro titular da seleção argentina. Só a gente... que se torna grande goleiro. Agora é o Dibu Martínez, aí o cara famoso, já foi Goicoechea, já foi a Bondanzieri. Goicoechea, eu lembro desse nome, Goicoechea. O goleiro, eu lembro desse nome. 1990, O Galvão era apaixonado por Goicoechea. E aí, mas o Carlos Roa sumiu. Sabe o que aconteceu com ele? Ele se converteu e virou pastor. Mano, olha aí. E se eu não me engano é adventista. Essa última informação eu preciso confirmar, mas se eu não me engano é adventista. Aí tinha jogo no sábado, já era. Então. Rodada sexta-noite. Agora, gente, eu fiz uma brincadeira com o adventista que de fato leva bem a ferro e fogo. Mas eu acho que faz sentido. Quantos jogadores adventistas você conhece? Eu não conheço nenhum. Agora, mano, eu sei que, por exemplo, tem uma ala do movimento reformado. Talvez esse seja o motivo pelo qual a seleção de Israel é tão ruim. Porque você não pode jogar de sábado. Olha, será?
Olha, fica o questionamento aí. Não, mas é muito louco isso aí, cara, porque é o seguinte, por exemplo, tem uma parte do movimento reformado que leva muito a sério também esse lance do domingo ser o dia do Senhor. Então, tem uma parte do movimento reformado que que faz uma equivalência. Sim. Do domingo com o sábado. O sábado virou domingo, Exato, assim, então tem uma parte do movimento reformado que trata o domingo exatamente como o adventista, não, exatamente não, mas muito parecido como o adventista trata o sábado. Muito teologicamente basicamente a mesma coisa. Teologicamente. O sábado virou domingo. Só lembrando que assim, teologicamente, né, pessoal, não é biblicamente, tá? Nada na Bíblia diz que o domingo é o novo sábado, nada. Não. Então assim, em termos de teologia bíblica, não procede, na minha opinião. Não. Não, eu meto, eu bem de boa, assim, né? Não existe nada na Bíblia que diz que o domingo é o novo sábado. Nada, não existe nada na Bíblia que na minha opinião, que ensine isso. Tu concorda com essa afirmação, Cacau? Eu falei que eu não vou meter minha mão nessa cumbuca. Para de tentar me puxar pra dentro dela. Enfim, eu respeito o movimento. Não, assim, né? Mas aí eu trouxe essa questão pelo seguinte, porque isso também vale para algum jogador que vai encarar o movimento, essa ala do movimento. Assim, detalhe, gente, é uma ala do movimento reformado, não é todo o movimento reformado que pensa dessa maneira e tal. Domingo, dia do Senhor, e você não pode nem cozinhar ou lavar uma louça e tal, porque eu conheci gente nesse nível, entendeu? Que não lavava nem louça, né? E evitava cozinhar e tal, enfim, porque eu gostaria de não lavar louça no domingo. Eu gostaria também. Se bem que eu não lavo domingo louça. Quem é a máquina que lava. Mas assim, o que acontece... Aqui a máquina sou eu. Aqui a máquina sou eu. Ah, que máquina. Esse homem é uma máquina. Esse homem é uma máquina. Mas aí acontece, ou seja, alguém que vai para uma ala assim também, ele também vai ter dificuldades de exercer sua profissão, aquele filme lá, Carruagem de Fogo, não é sobre isso? O cara que não queria correr no domingo. Eu nunca assisti esse filme, mas tem essa história aí. Vou ficar o cara que não ia correr na Olimpíada no domingo, porque era dia do Senhor. Caramba, final mano. da maratona, sei lá. Caramba, olha só, não lembro. Então, eu sei daquele filme do Hacksaw Bridge, né? Até o Último Homem, do soldado Desmond Doss, não lembro agora. Que eu adoro esse filme, inclusive, o Doss lá. Eu amo esse filme. E o cara não lutava, não pegava em arma, no caso, né? O lance dele era mas ele lutava no sábado, né? Não sei se ele... É porque acho que daí é a obra... não, ele não lutava, Senhor, né? ele ia pro campo, né? Ele ia pro campo, né? Ele ia pro campo. Só mais um... Viu? Pô, é legal, porque médico trabalha no sábado aí, no Adventista, o médico trabalha no sábado. Sério? É porque... porque é uma coisa... Entra na obra, né? É essencial. Entra na obra. Mas, viu, deixa eu falar, será que a gente tem algum jogador famoso que é ouvinte nosso aqui? Eu sei que o Alisson acompanhava o Vitor. Acho que ainda acompanha. Cara, o Alisson Becker. Eu sei que o Nino do Fluminense me segue, eu já troquei altas ideias com o Nino do Fluminense. O Nino, que era do Fluminense, não é mais, né? Acho que ele não é mais do Fluminense. Ele tá na Rússia agora, né? Eu até indiquei uma igreja pra ele na Rússia lá e tal. Grande zagueiro. E já troquei uma ideia com o cara da Chapecoense também, gente, esqueci o nome dele. O Alan Ruschel? O que sobreviveu ao acidente. O Alan Ruschel. É o Alan Ruschel. Mas é ele? Ele é um dos que sobreviveram, teve outros. Enfim, gente, meu irmão, me perdoa, eu sou bem ruim com o nome, sério, por isso que eu não sou pastor. Tem vários motivos pelo qual eu não sou pastor, um deles é que eu não lembro o nome das pessoas. Mas é esse que sobreviveu e tal, hoje em dia ele dá palestra e tal, e a gente já trocamos várias ideias. Mas se ele ouve o BT Papo ou o podcast, eu não sei. Esses dias, viajando para jogar na Seleção Brasileira, o menino prodígio da Seleção Brasileira, o Hendrick, estava lendo o livro do nosso amigo Thiago Mattes. Sim, inclusive o Thiago Mattes já teve em algum lugar, ele entrou até na concentração para entregar o livro e tal. Foi quando o Inter jogou com o Palmeiras aqui, o Thiago Mattes foi lá. Porque o Thiago Mattes é torcedor do Inter, né? Isso. E também tem mais um caso que eu... aqui, o Gustavo Scarpa é aqui da minha cidade, Hortolândia. Aqui, exatamente. Ele agora joga no Atlético Mineiro, né? Jogava no Palmeiras, foi pro Nottingham Forest e veio pro Atlético Mineiro. O Gustavo Scarpa, ele é crente e bem, assim, já postou... Ele lê muito, ele bota muitas coisas assim de... Sério? De leituras que ele faz e tal. E ele lê vários livros evangélicos e ele lê livros reformados. Caramba. Ele já postou livro do Augusto Nicodemos que ele tava lendo. Caramba, que legal, cara. Que legal. Ele lê demais, assim. Ele bota... Mas ele não lê só evangelho, não lê Kafka. Bem... Caramba! O cara e ele é muito bom também, sabe do quê? Cubo mágico.
Sério? O cara que vendia os cubos mágicos pra ele é daqui da região, que era da segunda Batista Sumaré. Não sei se ainda é. Uhum. Ele tem uma loja de cubo mano. mágico. Que da hora. Mas enfim, agora, Cacau, eu venho uma pergunta pra mim que é o seguinte, né, mano? O que... Não, mas tu não quer entrar nessa cumbuca, né? Porque assim, mano, como a religião... O que você quer saber? Não, eu ia te perguntar assim, mano, como a religião... Tu quer ver um exemplo? Os muçulmanos jogam no Ramadã. Olha só, que eles fazem jejum o dia inteiro e jogam. Entendeu? Caramba. Eu não sei se nos países árabes o campeonato nessa época não acontece. Mas quando o campeonato é internacional, Copa do Mundo, qualquer coisa, ninguém segue o calendário islâmico. Então os caras jogam no Ramadã fazendo jejum, mano. Os caras fazem jejum e jogam em jejum. Perigo isso, né, mano? Eu já joguei bola em jejum também. Isso é meio perigoso, eu não sei se meu jejum valeu muito esse dia. Você que é um especialista em jejum, diz aí pra mim. Eu estava em jejum. Mas você orou? Estava saindo da faculdade, estava em jejum o dia inteiro. Okay. Saindo da faculdade, eu ia quebrar o jejum à noite. Saindo da faculdade, uns amigos jogando bola no famoso campo do Muchachão, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Olha só. E aí me chamaram, né? Vem aqui jogar com a gente, tá voltando um tal. Aí eu fui lá jogar. E joguei, cara. Jogou 1h30, não desmaiei nem nada. Teve comunhão com 1h30 que eu não fiquei orando. Mas teve comunhão com os amigos? Relativa, porque tem alguns momentos ali que não dava pra ter comunhão, porque eles estavam ali consumindo algumas coisas que não faziam do meu feitio. Nossa, então realmente tu estragou o seu jejum. Brincadeira. Se tu ainda tivesse evangelizado... É só pra zoar o estereótipo, tô zoando. Mas foi... Eu me lembro disso porque eu fiquei meio culpado. Eu falei assim, eu não devia estar orando em vez de estar jogando bola. Entendi. Mas eu segui com o jejum. Entreguei. Chegou em casa na cara de pau e entregou. Eu acho que foi a última vez que eu fiz jejum, cara. Que aí depois eu entrei no seminário, aí eu já tive contato com a teologia do jejum diferente, aí eu já... Caramba, a gente já fez BT Papo de jejum, não, né? Eu não sei se foi a última vez que eu fiz jejum, agora eu tô lembrando uns outros Isso era o tempo da faculdade de História? Mas é que esse dia foi o dia inteiro, acho que foi por isso que me marcou também. Foi a faculdade de História. Eu acho que eu fiz depois também. Mas assim, a gente já falou aqui sobre o que a gente pensa no jejum, né? Já falamos. Procure jejum BT Papo. Mas a gente não tem um episódio só sobre jejum, cara. Não, tem o BTcast. A gente tem um BT que tu participou, né? Que tu participou. Participei. E tem... Isso. Cara, o primeiro... Não foi o primeiro episódio, mas um dos primeiros episódios que eu gravei aqui, na Casa Bibotal, que foi... o BTcast Parábolas sobre o fariseu publicano. O primeiro que eu gravei foi o BTcast Parábolas. Não, o primeiro não foi esse. O primeiro foi o da Figueira. Parábola da Figueira. Parábola da Figueira. O fariseu publicano foi o segundo ou o terceiro. E aí fala aquela parte, jejum 3 vezes a semana, não sei o que, 2 vezes a semana e tal. E aí você lança um negócio 2014, assim... 2014, hein, Cacau? 2014, assim, a Figueira Estéreo. 6 de outubro de 2014. Mano, 10 anos já de amizade, hein? Você falou um negócio assim, Ih, o jejum, hein, gente? Não sei se tava meio ainda com essa cabeça, mas... Aí, eu acho que era eu e o Milho e o Alex, eu não sei quem é que tava aí, a gente começou a falar sobre jejum. Aí, cara... A quantidade de perguntas sobre jejum que eu comecei a receber por todos os meios, no comentário desse podcast, no Facebook, no Twitter, no Telegram, que eu fazia parte do grupo, no Barquinho na época. Cara, quantidade de perguntas sobre jejum que eu comecei a receber por causa de uma coisa que não era nem o tema do BTcast. Exato. Mas é que é um tema muito aí tanto que depois anos depois a gente gravou um episódio e você falou, vem participar porque você tá... Você tá muito requisitado. Exato. Agora, Cacau, isso é muito louco, porque assim, a tua teologia de jejum é essa que você não vê mais como uma disciplina espiritual recomendada pelo Novo Testamento, né? Eu mudei um pouco essa minha opinião também. Eu falava exatamente isso. Não é uma disciplina espiritual. Assim, na prática eu não mudei, mas a terminologia eu mudei, porque meu conceito de disciplina espiritual mudou, entendeu? Não o que eu acho que o jejum é. O jejum continua achando que é uma expressão de quebrantamento, uma expressão não verbal de quebrantamento.
Ah, tu tá com essa teologia do jejum agora, assim, que tu acredita. Assim, tu não vê Não, essa sempre foi a minha. Sempre foi o que eu pensei. Quer dizer, desde que eu aprendi isso no seminário. Né? Sempre foi... Eu não inventei isso, viu, gente? Eu não inventei esse negócio. Não. Sim, não é a teologia do cacau. Só que eu notei que existe um reflexo de disciplina espiritual nisso, que é aquilo que eu falei outro dia aqui no BT Papo, que é o conectar-se com a ausência de Cristo. Isso aí foi depois. Isso aí foi depois daquele episódio. Enquanto a ceia é uma conexão com a presença de Cristo, certo? É que não é conexão o verbo, eu esqueci. Não é conectar o verbo, mas agora já era. Concentrar-se. Enquanto na ceia eu me concentro na presença de Cristo, no jejum eu me concentro na ausência de Cristo. Porque há aspectos do mundo que não são a plenitude de Jesus ainda, entendeu? Então, por isso que é quebrantamento, porque eu lamento muito a ausência de Jesus, entende? Então, assim, mas tá num BT Papo, isso aí tá num BT Papo mesmo. Num BT Papo de pergunta e resposta, não era sobre jejum. Exato. Ou gente, foi sobre ceia, aquele sobre ceia, sei lá. Foi um BT Papo aí solto. Muita coisa. Gente, não dá pra gente catalogar tudo. É que assim, galera... Quem quiser fazer isso, catalogar, faça. Manda pra podcast@bibotalk.com. Olha, no BT Papo 1 vocês falam esse tema, abordo esse. No BT Papo 2, um organograma, coisa linda. E por isso que a gente diz, cara, tem que assistir todos os BT Papos, entendeu? Tem que assistir todos os BT Papos. Ô, Cacau, isso aqui tá virando um aleatório, porque já não sei mais o que era preto e branco, o que virou e tal. Não, porque aí eu ia te perguntar... Virou um aleatório. Começou no futebol, acabou no jejum, mas vamos lá. Exato. Não, porque daí eu ia te perguntar também esse lance, assim, né? Porque, mano, a religião é uma coisa importante, né? Foi uma coisa muito importante pra minha vida. Mas, cara, como às vezes é arriscado, assim, algumas religiões com algumas regras, por exemplo, que podem realmente prejudicar a vida da pessoa por uma coisa que não é o que a Bíblia pede, assim, né? Então, assim, é igual esse lance do próprio domingo e do sábado, muitas vezes, né? Ou algumas outras religiões que proíbem, né, doação de sangue, esse tipo de coisa, assim, né? Ou, por exemplo, e isso, infelizmente, é muito comum, né, cara? Pessoas que deixam de tomar remédio ou procurar ajuda medicamentosa por conta, né, de, não, vai haver uma intervenção divina, é um milagre divino e tal, entendeu? Cara, esse é um poder que a religião tem que é muito preocupante, assim, né, mano? Tu não acha isso preocupante? Eu acho, não é o que eu tava... Deixa eu te explicar. Eu acabei de mandar uma mensagem no grupo do BT, da equipe BT, que a gente, o tema do BT Papo deve mudar. Tá. Vamos avisar aqui Vamos avisar o... Eu mandei aqui já. Por isso que eu comecei a dar risada, porque você tava falando e eu tava... Eu ia falar... É o match. É o match. Cara, dá uma raiva quando o botão do WhatsApp não funciona o áudio. Acontece isso contigo, não? Acontece. Eu arrasto pra cima, ele não vai, mano. Ou abre a câmera, tá ligado? Aí, foi agora. Gente, é verdade. Começou um aleatório aqui de futebol. Então, assim, Matt, o desenho eu te passo depois. Não é mais aquele, não. A ideia de arte eu te falo depois. Mas não, falando sério, Cacau, a religião, mano, assim, eu fico um pouco preocupado com esse poder, né? Ao longo da história... a religião fez muito bem para a humanidade, para o Ocidente, enfim, como fez muito mal também em algum aspecto. Né? O que foi? Não, fez bem, cara, fez bem, mas assim... Mas não, tô brincando. Mas fez muito mal também, né? E faz também. Hoje também, né? Faz muito bem para muitas pessoas. Santos e Opressores. Santos e Opressores, livros da Thomas Nelson. Um livro da Thomas Nelson, né, do ano passado, que mostra, né, as coisas boas e ruins que a igreja fez ao longo do tempo. Mas, cara, aconteceu recentemente, né, com uma conhecida minha, né, a avó dela, ela, cara, deixou de tomar remédio e tal, de procurar uma intervenção médica por causa que os irmãos falaram, não, isso aí é Deus que cura, você não acredita em milagres? Então é muito triste, né, mano, quando a igreja, quando uma teologia ruim leva a pessoa a colocar a vida em risco, né? E já aconteceu gente de morrer na igreja, porque a pessoa tava tendo um ataque e acharam que era outra coisa. Então eu me preocupo um pouco com isso, assim, sabe, cara? Que ainda hoje, em 2025, a religião tem esse poder destrutivo, sabe? Assim, as pessoas acreditando em maluquices e não é típico da religião só, né? Isso aí é uma... Né, Não tinha história lá de que o Linus Pauling lá, pai da química moderna, inventou que tomar vitamina C 20 gramas por dia era o segredo para viver eternamente?
Meu Deus. E aí passou a ter problema de síntese de vitamina C, e aí precisou... Não podia diminuir, porque se diminuía a carga tinha escorbuto, porque ficou com deficiência, né? Porque ficou repondo tanto. E o cara não fez isso por razões cristãs, até onde eu sei, né? Então, assim, isso acontece em vários ambientes, né? Mas a gente fica chateado na fé, especialmente porque a gente sabe que não é por aí, né? E porque também, assim, tem uma questão, cara, que é... Cara, acho que foi o Léo que me falou isso. Eu sei que depois eu fiz uma... Eu acho que foi o Léo que me disse isso. Depois eu fiz até uma palestra sobre fake news, teorias da conspiração. Teorias da conspiração, elas são narrativas alternativas à realidade, né? Ou pelo menos narrativas alternativas ao consenso. E a fé cristã, ela também tem uma narrativa alternativa ao consenso. Entende? Como assim? Não. Como assim? Assim? Porque assim, a gente fala, por exemplo, de ressurreição, mas a pesquisa histórica não fala de ressurreição. A gente fala de milagres. A pesquisa histórica não fala de milagres, entendeu? Então é uma narrativa alternativa ao consenso, que o consenso diz a gente não fecha com consenso em tudo. E isso abre, sim, uma questão para discussão. Quer ver uma coisa? Na época da pandemia, eu tive uma discussão familiar esses grupos de família, né? Sobre a necessidade de tomar a vacina, né? Caramba. E de se cuidar. Acho que a gente não estava ainda com vacina ainda, mas de se cuidar. Se cuidar, evitar tal. Gente, mas olha só... A ciência está falando, né? Esses cientistas, epidemiologistas, eles estudam essas questões de transmissão de doenças respiratórias há muito tempo e tal. E aí recebi uma resposta de um parente que dizia assim, se eu fosse acreditar nos cientistas, eu ia acreditar que a Terra tem 4 milhões de anos. Nossa! Você entendeu? Você entendeu? Uma narrativa alternativa ao consenso que leva a questionar o tempo todo. Isso é muito complicado, sabe? Porque falta uma teologia que integre essas duas coisas, sabe? E eu acho que é muito possível ter essa teologia, sabe? Eu acho que a gente primeiro a gente tem que partir da visão da natureza da revelação. A natureza da revelação é completamente diferente da natureza da investigação. E Opa, a gente... Peraí, não, vai devagar que isso aí é profundo. Fala aí. A revelação, né, de Deus, a ação de Deus de se revelar, ela é diferente da natureza da investigação científica. São formas de transmitir e se aprimorar de verdades, ok? Mas de naturezas diferentes. Tanto que a linguagem da revelação utilizada nas escrituras é a mesma que a gente usa até agora, mas a linguagem científica não. Entendeu? Então, a gente começa por aí, são de naturezas diferentes. Quando a gente confunde essas coisas, a gente não consegue estabelecer o limite. Os limites são sempre artificiais. Até que ponto eu acredito na ciência, até que ponto... E outra, existe uma questão nas teorias da conspiração que essa é a tentação de saber o que ninguém sabe. Entendeu? Porque exato, se o mistério. Se eu sei uma coisa que nem os cientistas sabem, eles que dedicaram a vida inteira estudando, eu sou mais culto que eles. Sem precisar para isso estudar com eles. Entendeu? E aí, cara, isso é tentador demais. Porque essas pessoas estudam também. Mas aí depois elas passam a estudar, elas já partem de saber mais do que os cientistas, e aí já cria toda uma esfera de entendimento para além do que a ciência, entendeu? E aí ali ele se empolga pra caramba de estudar, porque ele vai ler duas postagens no blog e vai saber mais do que o cara que passou a vida inteira estudando, entendeu? Exato. E isso é muito complicado. Quando você soma isso com essa ideia de conspiração, de que os cientistas querem te afastar da fé e coisas do tipo, de que a universidade esfria a sua fé, essas coisas, cara, aí acabou, construiu-se o cenário mais terrível do mundo. Sabe que o nosso BT Papo aqui sobre faculdade... Cara, tem comentário lá que chegou a perguntar se as pessoas da minha igreja concordam com isso. Teve um comentário lá que falou assim, você tá em Nárnia? Caraca, mano. Caraca. Porque criou-se toda essa questão de que a gente... Porque a gente não entende essa natureza diferente da revelação e da investigação, e a gente quer colocar essas duas coisas juntas. E aí a gente quer que elas digam a mesma coisa, e elas não dizem a mesma coisa. E a gente não entende o valor de cada uma, o que cada uma contribui.
Então, eu acho E é claro, muito né? Tem muita gente famosa também que colabora para esse tipo de desinformação, né? Então tem muita gente famosa que faz uma relação entre fé e ciência que é extremamente complicada. Aliás, resistiremos à tentação de dar nomes, viu? Não, nem quero dar palco pra maluco, não dou palco pra maluco, não. Aliás, ele que dá bastante palco pra mim, inclusive, né? Põe até a minha foto em thumb de vídeo e tudo, e é isso aí. Mas, cara, não, esse dia, tem aquele mito da Eva mitocondrial e tal, né? E a ciência prova que viemos de um casal. Ou seja, tem muita desinformação com cara de teologia, tá ligado? E esses dias um cara famoso aí publicou essa fake news. Por causa do você tá falando isso por causa do linguajar Eva, né? Exato, Não, e aí o pessoal faz uma teologia em cima disso, ó, viu a ciência comprovando a Bíblia. Mano, tu vai olhar os comentários, assim, é de se assustar com o nível de alienação científica da galera, assim, sabe? E aí, tipo, dá uma dor no coração. E é por isso que por exemplo, assim, o Bibotalk perdeu muita audiência e sofreu muito hate, sofre até hoje ainda por parte, né, de algumas pessoas, porque a gente tem essa, né, até por conta da nossa relação com a BC2, a gente é bem arejado em relação a isso, né? E não temos problemas com a teoria da evolução, mas aí a gente explicou como é que isso se relaciona com a nossa fé. Tem alguns episódios aqui que falam sobre isso. Aliás, aqui, ó, presta atenção em mim. Se você é uma pessoa que, né, usa aí o seu cérebro para a glória de Deus, e você tem dificuldade, mano, mas eu tenho muita dificuldade em associar a teoria da evolução com a minha fé. Realmente, a minha cabeça, ela patina nisso aí, e aí eu acho que a ciência tá errada mesmo, porque quando eu olho para a Bíblia, não fecho com a ciência. Sério, para um pouquinho, procura aqui no YouTube mesmo, Criação, Queda, Evolução, Bibotalk. Joga assim põe aí na tela, Rafa, ó, Criação, Queda, Evolução. Bibotalk. Escreve tudo isso no seu navegador aí. E aí você vai ter mais de 6 horas de conteúdo. Olha, você vai ter 6 horas de conteúdo. Vitor Fontana, Thiago Garros, Marcelo Cabral, tá bom? Depois a gente fez uma live ainda com perguntas e respostas. É uma confraria de 2 horas cada dia. Mais uma live de perguntas e respostas. A gente tem um episódio sobre dilúvio aqui, maravilhoso também. Cara, você não precisa matar a ciência ou apagar o seu cérebro para fazer uma boa relação com a fé e ciência. Então, e outra coisa também que é importante dizer, a gente não questiona a fraternidade de quem pensa diferente, até porque dentro da equipe do Bibotalk tem várias visões diferentes, visões mais tradicionais de criacionismo, visões mais evolucionistas teístas, várias visões diferentes. E criacionismo da Terra Antiga, Terra Jovem, acho que até Terra Jovem tem. Se bobear, tem de tudo, não sei quem, né? Eu não lembro quem agora Porque a nossa equipe também tá ficando cada vez mais orgânica, né? Não tem hall de membros do Bibotalk, né? Exato, até bem aqui. Então, assim, tem uns que vem mais, outros menos. Então a questão, assim, a questão é botar isso como obstáculo da fraternidade, entendeu? Exato. Que é o que alguns colocam, né? Eu não sou professor de ciências para falar para vocês sobre as questões aí bioquímicas da evolução e tal. Então, às vezes as pessoas me perguntam, puxa, você é professor de história, como é que você prega Gênesis? Eu falo, eu prego Gênesis como está escrito em Gênesis, ué. Eu tô pregando o texto, eu não tô levando o pessoal para fazer uma escavação. Exato, então, e é essa questão, entendeu? Acho que a gente tem que... Eu não acho que são assuntos que não se sobrepõem, tá? Eu acho que é importante manter a visão do cristianismo como uma religião histórica, tá bom? Histórica não no sentido de que ela tem história, mas no sentido de que ela considera a história. Os eventos da fé cristã não acontecem num tempo mítico, eles acontecem num tempo histórico. Então isso eu acho que é muito importante, né? Como essas coisas conversam, a gente senta no espírito da fraternidade e conversa. A gente não fica criando barreiras, né, por causa disso, né? Mas isso também tem história, tá, gente? Isso também tem história. Por que esse debate é tão acalorado, enquanto outros não são tão acalorados? Isso tem uma história. Ele tem a ver com as nossas matrizes evangélicas também. Tem tudo isso. Da onde e quando veio o nosso cristianismo evangélico. Tudo isso contribui nesse grande caldeirão aí de influências, entendeu? E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas questões da religião, porque às vezes a gente pode realmente privar algumas coisas da nossa vida que a Bíblia não pede privação. Não proíbe. E aí tu falou, não proíbe, exato. A gente até falou aqui, né? O livro do Ricardo Gondim salvou muitas vidas, né? Na Nossa, você foi falar isso aí já botaram nos comentários aqui. Ah, claro, começa assim que vai terminar como o Gondim terminou.
Ô, gente, nossa, vai pescar. Maturidade, vai pescar, gente. Maturidade. Olha, tem uma coisa que eu aprendi... Mas sabe o que é? Domingo eu cometi uma coisa no púlpito que eu fiquei até meio preocupado. Mas eu... Eita. Pô, tô 12 anos pregando na igreja, né? Todo domingo. Olha, tô pregando há mais tempo. Só um pouquinho, Calma. Eu quero pedir a toda a audiência agora do BT Papo que você agora, nesse momento, mande uma mensagem para os pregadores da sua comunidade, para o seu pastor, sua pastora, aquele que dominicalmente, semanalmente está ali, lhe servindo com a palavra. Gente, vocês têm noção que é pregar? Quantos anos, Cacau? 12. Então, 12 anos dominicalmente, né? Mas eu já pregava antes que eu não era o pastor da igreja ainda. Tava mano, eu tenho 5 pregações que eu prego já há 10 anos, entendeu? Vocês têm que pregar todo... É porque a galera pede os mesmos temas pra mim sempre, entendeu? Então eu só ponho uma coisa nova, uma frase nova do Cacau. É sempre assim, né? Sempre tem uma frase nova do Cacau lá na minha pregação. Então assim, mano, aí essa galera... Não, aí os pastores pregam dominicalmente. Eu quero assim, ó, inclusive você manda uma mensagem agora pro seu pastor. Agradecer. Agradeço, obrigado por... Se ele prega mal, não manda. Mentira. Não, mas se você sente que o seu pastor é uma pessoa dedicada mesmo. Pô, não... Porque assim, galera, é o seguinte, a gente já falou isso aqui também. Cuidado com as comparações. Ah, porque o meu pastor não prega como fulano. Ô, gente, para de ficar comparando o seu pastor com um pastor famoso da internet. Para com isso. Porque assim, ó, galera, o negócio tá tão ruim. Se o seu pastor abre a Bíblia, se preocupa em explicar o texto bíblico e é fiel a isso, né? Tu percebe que tem ali um esmero, uma pesquisa, o cara estudou um pouco, aplica na sua vida, é uma benção isso aí já, gente. É o feijão com arroz da pregação que a maioria não faz. Então assim, ó, manda uma mensagem agora agradecendo aí o seu, né, pastor, a pastora, quem toda semana prega. Ô, gente, é difícil toda semana preparar uma comida pra congregação. E você que acompanha o BT Papo, bate palminhas pro Cacau aqui nos comentários, que tá aí, ó, 12 anos. Você não é da igreja dele? Mas tudo bem. Mas ele tá aqui pregando semanalmente. Semanalmente ele tá pregando pra você aqui também. O que eu ia falar é o seguinte, o BT Papo, do BT Papo... Ó... Ficando doido. O que eu ia falar é o seguinte, eu cometi uma coisa domingo que eu fiquei um pouco... Mas assim, eu fui falar sobre como... Eu tava pregando sobre educação de filhos, tá? A partir de Deuteronômio capítulo 6. Né? Ou seja, é na eu fui falar como o andar pelo caminho, andando pelo caminho, tem a ver como se anda pelo caminho. Uhum. Porque se aquela pessoa tem que ensinar o tempo todo, não tem momento em que a vida do próprio pai não está refletida na lei, entendeu? Uhum, porque ele está o tempo todo ensinando a lei, então ele também está o tempo todo lembrando a lei para ensinar. Uhum. E aí eu falei, a diferença do ensino cristão para os outros ensinos é que o ensino cristão é testemunho de um relacionamento. Enquanto você tem outras visões pedagógicas, como o ensino bancário, que você fica enfiando informação na cabeça do aluno, ou o ensino mais voltado para habilidades, em que vê como que ele pode se tornar mais autônomo e tal. Mas o ensino cristão é um testemunho de um relacionamento pessoal. Então, ele exige essa coerência. Aí eu fui, e esse foi o erro que eu cometi. Não foi um erro. Mas foi uma coisa que eu decidi na hora e eu fiquei... Porque eu não estava no meu planejamento falar sobre isso. Mas eu lembrei na hora e falei. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o meu problema. E aí eu falei, cara, eu citei o Paul Tillich. Entendeu? E aí eu falei o seguinte. Olha... Tem um teólogo alemão chamado Paul Tillich. Eu não sei como era o relacionamento dele com Deus. Já falei desse jeito. Já Mas ele dizia uma coisa... Cara, porque o Paul Tillich tem uma sacada maravilhosa no começo da teologia sistemática dele. Que ele fala assim, qual a diferença entre filosofia e teologia? Aí ele diz, muitas. Porque a teologia se preocupa com as questões últimas e a filosofia não se preocupa só com as questões últimas. O que a pergunta, de fato, não é a diferença entre filosofia e teologia. A diferença entre teologia e metafísica. Porque metafísica, sim, que é a área da filosofia que trabalha com as questões últimas. Qual a diferença desses dois? Ele diz, a diferença é que o teólogo é movido por um amor ao seu objeto. E é um amor pessoal. Não é o eros filosófico platônico, é um amor pessoal. E eu acho tão lindo isso, cara. Tão lindo pensar que o teólogo, ele não é neutro. Ele parte de um relacionamento de amor com Deus, entendeu? Então, eu estava falando isso, que o pai que ensina o filho, ele não está simplesmente ensinando, ele está testemunhando do relacionamento que ele tem com Deus. Por isso que ele está o tempo todo pensando na lei e ensinando a lei o tempo todo.
Então, aí eu falei, olha, gente, eu tô só citando o Paul Tillich, que eu não sei o relacionamento dele com Deus. Porque o Paul Tillich tinha atitudes terríveis. Se você acha as atitudes do Calbart ruins, e elas eram, você tem que ver as do Paul Tillich. Calbart no máximo um bígamo, né, cara? Foi só duas. Foi só duas. O Paul Tillich era um predador sexual, é outra história. Sério, maluco? Caramba. O Scott McKnight chama ele de predador sexual. No Paul Tillich. Caramba. Diz que o que ele fez em Princeton lá... Mas enfim, cara, olha, mas é que tá, eu acho interessante, e eu entendo a manobra que tu fez, mas, cara, a gente não tinha que ter medo de fazer essa manobra. Por exemplo, eu gosto muito de citar a frase do Leonardo Boff. Acho que todo Natal eu cito a frase do Leonardo Boff, porque eu amo essa frase. Todo Natal. Todo Natal eu cito, né? Todo menino... Ela é linda mesmo. Ela é linda. Não, começa de novo que eu te interrompi. Vai, fala de novo. É muito bonita. É muito bonita. E a frase é: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Leonardo Boff. Lindo. Cara, eu amo. Mano, poderia ter sido Satanás de Hell's Kitchen. Podia... A frase é linda, irmão. O Satanás não podia, mano. Satanás não podia. Há limite pra tudo. Há limite. Mas, cara, se o Satanás falasse uma coisa legal... essa é uma boa discussão. Olha uma boa discussão aí. Se o Satanás falasse uma coisa legal, mano, eu ia citar. Pô, inclusive, Satanás estava dizendo esses tempos aí, eu ia dizer que é uma coisa legal, entendeu? Cara, aí a gente tem uma questão. Eu acho que esse é um bom ponto. Um bom ponto. Nós falamos no último BT Papo sobre citações. E eu disse assim, tem um teólogo católico, eu não sei nada sobre a vida dele. Lembra que eu falei isso? Eu não sei nada sobre a vida dele, porque vai que o cara fez um monte de coisa errada, mas ele disse uma frase que eu acho muito bonita. Isso. Qual o peso de quem diz no que é dito? Caraca, não, pera. Primeiro, tem peso? Eu acho que tem. Algum peso tem, tá? Tem. Eu acho que a vida, de alguma forma, ela sinaliza aquilo que ela qualifica de alguma forma e dá peso àquilo que está sendo dito. Não, então, isso, exatamente. Eu acho que depende também do que está sendo dito. Eu vou colocar assim, por exemplo, imagina eu que começo agora a aparecer falando sobre vida fitness. E você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Mas, cara, eu não faço, inclusive eu tenho tetas. Tipo, eu acho que daí conta muito mais porque realmente eu não faço aquilo que eu estou falando. Só que eu acredito que algumas áreas... E aqui a nossa é a teologia, a gente realmente lida com coisas muito mais elevadas do que a nossa vida dá conta, entende? Então, por exemplo, assim, por isso que eu não vejo nenhum problema em tu citar especificamente essa fala do Paul Tillich. Eu cito outras também. É que domingo exato, em relação... Então, mas a relação do teólogo com Deus e tal, eu não vejo problema. Eu não vejo problema Paul Tillich tem uma frase maravilhosa que é... Para de me cortar! A religião é a maior expressão do pecado humano. Putz, essa frase é boa demais. Que é o que tem a ver com o que eu tava puxando antes. Verdade. Olha o link aí, olha o link. Ó, o TDAH, ele vence e perde aqui nessa conversa. É impressionante. Porque aqui é tudo hiperlink, uma coisa puxa a outra absurda. Então o que acontece, mano? Então, eu acho uma frase genial, entende? Então, assim, cara, não me importa se... Assim, eu lamento por ele ser um predador sexual, de acordo com o McKnight, né? Assim... Mas, cara, o que ele falou é verdade e é profundo e sintetiza uma coisa. A frase do Leonardo Boff, essa do Natal, eu acho linda, cara, e eu vou continuar falando. Ah, mas o Leonardo Boff apoiou o político tal. Ah, mas a teologia da imanência do... Não, dele não é nem imanência, né? Da transparência, né? Ah, porque a teologia da transparência do Leonardo Boff não sei o quê. Ah, porque a teologia da libertação. Cara... Eu tô falando dessa frase, mano. Eu cito Bultmann no Mosaico Teológico. Eu não concordo com toda a teologia do Bultmann, mas aquilo que ele falou de Jesus é muito bom. E eu vou citar. Então, eu consigo fazer muito esse desapego, entendeu? Por exemplo, assim, eu gosto do comentário de Filipenses do Steve Lawson. Ah, mas ele teve amante por 5 anos. Lamento. Mas o que ele escreveu naquele comentário de Filipenses, continuo achando bom. Entende? Então, assim, mas eu acho que isso não é pra aliviar também, isso não é pra aliviar o pecado das pessoas, entendeu, mano? Mas eu acho que às vezes a gente tem que separar. Cara, igual tu gosta pra caramba do Calbart, tu vive citando o Calbart. Poxa, a pessoa toda hora tem que citar Calbart. Então, pois é, eu não concordo. Eu acho não, mas aí eu vou trazer o problema. Vai. E aí que eu lance, cara, eu acho que... Ficou bom no final esse BT Papo, hein? É verdade, o pessoal perdeu um maior tempão aqui pra ficar bom no fim. Desculpa aí. Mas você que é fiel, você... Aí, ó, você... Você que é fiel é corintiano, porque corintiano é fiel. Exatamente. Porque o corintiano sofre pra caramba até o final, né, mano? É isso, exato. O corintiano sofre até o final. Mas, cara, olha só. Existem pessoas cuja biografia desautorizam qualquer tipo de citação, cara. Opa! E aí eu vou falar, obviamente, do Hitler. Certo?
Boa! Entendi o teu ponto. Cara, não há nada que você possa citar. E, obviamente, porque relógio quebrado acerta até, né, 2 vezes no dia. Até obviamente, alguma vez na vida ele falou alguma coisa que era verdade. Tipo assim, tá chovendo. Sim. E tava, entendeu? Exato. Na vida... Parabéns. Isso não significa que eu preciso usar qualquer fala dele, porque isso carrega várias outras coisas. Agora, por quê? Porque ele foi especialmente pior do que todas as outras pessoas que passaram pela Terra? Acho que não, acho que tem gente tão ruim quanto. Mas porque essa própria existência dele tomou um vulto na sociedade que qualquer uso dele como argumento invalida o argumento. Entendi. E aí eu vou te dizer que não tá errado. Que não tá errado pensar desse jeito. Entendeu? Execrar. Eu acho que não tá errado. Porque foi tão nocivo que você criar essa barreira ao ponto de ninguém nem se aproxima desse cara. Tá, eu acho que é justíssimo, mano. Justíssimo. Tipo assim... Concordo. Aí, beleza, ele falou que tava chovendo, tá chovendo. Pega outro cara que falou que tava chovendo esse dia. Exato. Esse cara não. Esse não. Agora, Cacau, eu concordo contigo. Acho que existem algumas personalidades realmente... que devem ser esquecidas e não mencionadas, né? Aqueles que não mencionamos. O Voldemort. Exato, é aquele que não mencionamos, né? Não, mas eu lembrei do Voldemort, mas a minha fala tem a ver com a Vila, aqueles que não mencionamos. Ah, sim. Ah, mano, eu amo. Mano, onde é que passa a Vila? Eu quero assistir. Vamos fazer um vídeo comentado de A Vila? Vamos. A Vila, filme de 2004. Onde é que passa? Pode chamar A Vila e o Reino. Mano, acho que tem na Prime Video pra alugar, pelo menos. A gente pode assistir junto, comentando. Boa. Zona de spoilers, Bibotal. Exato. E aí, a gente faz uma aplicação sobre abuso religioso. Caramba. Não é? Não funciona? Boa. Fala se não funciona. Boa. Eu concordo contigo que algumas personalidades realmente não merecem nem ser citadas. Cara, mas ele falou que Jesus é lindo. Kant lindo és. Exato, não assiste o Hitler. Mas vamos lá, eu concordo contigo em relação ao Hitler. Mas aí tu não acha que as pessoas podem usar esse mesmo argumento pra ir aumentando essa régua? Cara, como é que eu vou citar um cara que era biga? Como é que eu vou citar um cara que, tipo, mano, morava com a amante dentro da casa? Entendeu? Como é que eu vou citar? Como é que eu vou citar um cara que era né, passou o rodo lá em Princeton, entendeu? Então, assim, como é que eu vou citar? Então, alguém pode dizer isso? Pô, cita outro teólogo, então. Pode. Eles podem. Ou esses caras marcaram tão positivamente a teologia que não tem como a gente escapar deles. Então... Que é o lance do Bart, por exemplo. Então, é a mesma questão. Como disse o nosso amigo Léo Cruz. Hoje eu tô citando o Léo demais, né? É porque o Léo acabou de ser aprovado no mestrado, cara. Eu tô com orgulho. Eu fiz academia. Eu fiz musculação acompanhando a defesa de mestrado do Léo. Estava lá no fone de ouvido, puxa... Caramba, parabéns, Léo. Comente aí, gente. Léo Cruz, menino prodígio aqui do Bibotalk. Ele vai aparecer mais agora que o mestrado se foi e terminou. O mestrado se foi. Glória a Deus por isso. Concluiu-se. Então, o Léo diz o seguinte: a realidade material se impõe. Virou uma figurinha nossa. Tem uma figurinha no WhatsApp que é o Léo escrito: a realidade material se impõe. Que é tipo assim, alguém fala assim: galera, vamos tal lugar. E fala assim: cara, tô sem dinheiro. Aí a realidade material se impõe. Exato, tudo é isso. Cara, a repercussão que essas pessoas tiveram na história, ela é incontornável. Que é a mesma coisa. Qual é a repercussão do Hitler na história? Totalmente negativa, incontornável. Não tem como você contornar o efeito negativo dele. E essas outras pessoas, a despeito de todas as coisas erradas que eles fizeram, a contribuição positiva se tornou incontornável. Porque elas mereciam? Não. Porque durante muito tempo ficou oculto o que elas fizeram? Às vezes sim. Às vezes sim. De qualquer forma, ficou dado. E agora? O que a gente faz? A gente simplesmente abre mão desse conhecimento? Não abre. A gente lida com ele, entendeu? Então, essa repercussão no decorrer da história, ela conta também na utilização que a gente faz dos textos e tal, né? Então, eu acho que tem isso também, sabe? Esse tipo de consideração a se fazer, entendeu? E que não significa que citá-las dá algum tipo de aprovação a qualquer coisa. Exato, cara. O filósofo lá, o Heidegger. O Heidegger ele foi membro do Partido Nazista. Sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, o nazismo acabou e tal. Ele tentou se afastar dessa história, mas essa história existe, ok? Ele foi membro do Partido Nazista. Só que ele é um cara que reorganizou a metafísica na filosofia contemporânea. E aí?
como é que você faz? A realidade material se impõe. Eu já vi gente dizendo, cara, não, o Heidegger não lido com ele, porque ele é um nazista desgramado e tal, e tal, e tal. Ok. Só que todo mundo teve que lidar com o cara, entendeu? Então, assim, você vai simplesmente se retirar da conversa? Não vai ter como você se retirar da conversa. Você vai ter que lidar com ele. Então, não tem jeito, sabe? A realidade se impõe. Moral da história. Vamos ter que continuar fazendo sempre a ressalva. Então, citando esse teólogo, que eu não concordo com tudo que ele diz, mas aqui ele disse algo muito maravilhoso. Que às vezes eu acho mesmo, que em algum momento a gente vai poder parar de fazer isso com alguns desses teólogos. Com a internet do jeito que tá, mano. Eu acho. Não, mano. A galera tá ficando cada vez mais chata, mano. Mas sabe o que acontece? Nossa, que positivo, Cacau positivo. Não, eu acho que os movimentos não são sempre para a mesma direção. Depende da pessoa. Eu acho que, por exemplo, há algum tempo atrás, citar o Jonathan Edwards era uma sumidade. Hoje em dia sempre tem que se colocar o negócio. Não concordo. Ele gostava de uns escravos, mas... Enquanto o Barth, no Brasil, em contexto de Brasil, toda citação sobre ele era sempre mal vista. E agora muita gente de linhas bastante conservadoras, que a gente, né, que enxerga a Bíblia de maneira tradicional, como a gente enxerga também, citam o Karl Barth. Entendeu? Então, assim, para alguns o movimento é de maior ressalva. Ter escravo. Ter escravo é muito pior, né? Ô, louco. Ter escravo é muito pior, mas muito pior. Pior é Davi, que teve os dois, né? Ai, gente, vamos acabar, Cacau. Mas eu concordo. Davi teve amante, teve escravo, teve assassinato, teve... Davi é terrível. Davi tá... Cara, agora, isso também não justifica. Deixa eu falar isso também. Fala. As pessoas, ao invés de olhar para Jesus e falar Jesus Cristo, maravilhoso, santo, nunca pecou e morreu pelos meus pecados, para ter o perdão de Jesus e ter a justificação, elas olham para Davi e falam, eu também, Davi, como é que era? Para não ter justificação, mas para ter justificativa. Aí não dá, galera. Davi Jesus fez, quem sou eu? Davi também fez, pô. Então tá tudo certo. Jesus é o rei da justificação. Jesus é o rei da justificação. Davi é o rei da justificativa. Você quer ter justificação ou justificativa? Um você confessa o pecado, o outro você fala, mas tinha gente pior, entendeu? Acabou. Não é isso? Sensacional. Mas a gente tem que dar o tchau, né? A gente tem que dar o tchau. Tchau. Sensacional. Tchau, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado dessa maluquice aqui. Foi incrível. Mas dos aleatórios, esse foi um dos mais sérios, hein? É que na verdade ele não foi um aleatório, ele foi começou ali com futebol e tal, porque, eu tinha que fazer menção ao Campeonato Paulista, parabéns ao Corinthians. Antes que eu te zoasse. Então, cara, isso aqui é do grego estratégia, entendeu? A gente já chega elogiando e tal, então é estratégia. Mas, mano, a gente puxou vários assuntos. E o da religião, tem alguns assuntos que a gente tem que voltar, eu acho, aqui que a gente falou. Eu acho que esse da religião, sabe, se a religião é boa ou ruim, os cuidados com a religião, porque, cara, eu fico preocupado com muita coisa que a religião faz, e louvo a Deus também. Eu acho que a religião é inevitável nesse sentido. Mas eu acho que a gente esquece a verdadeira religião às vezes. Enfim, a gente tem que voltar nesse assunto aí. Entre outros, né? Sim. Cara, tem um tema que a gente tem que fazer, Cacau, que até hoje eu tô pra fazer um podcast, que é quando a queda do líder, né? A gente nunca fez, a gente vive falando sobre isso, sobre quando o líder cai, né? Tipo, a gente tá tendo muitas quedas de liderança. Não sei se a gente vai fazer tão cedo não, viu, gente? Deixa tirar o cavalinho da chuva de vocês. Porque a gente tem que fazer um momento que não tá nenhum líder caindo, mas toda semana cai um, cara. Então sempre vai parecer que a gente tá falando do último. Exato. Então, vai demorar, galera. É igual abuso, né, gente? É igual abuso e abuso espiritual. A gente já tem BTcasts bem importantes sobre abuso espiritual. Mas a gente teve motivações boas quando a gente citou. Um foi o lançamento do podcast do Mark Driscoll. Exato. E outro foi o lançamento de uma igreja chamada Tovia em português. Então a gente tinha, não é sobre ninguém, é sobre conteúdos que estão vindo a público. Exato. A gente lamenta que os conteúdos que vieram a público, né, impactaram milhares de vidas, né? Impactaram milhares de vidas lá nos Estados Unidos. Mas, cara, e assim, então o pessoal tem pedido muito ultimamente, né? Poxa, falem de abuso e tal, não sei o quê. Mas a gente já tem, galera. Igrejas tóxicas, acho que é BTcast 220, não lembro agora. Melhor vitrine da história dos BTcasts. Cara, foi boa. Eu não acho que é a melhor, mas foi uma ideia tua e ela ficou muito boa mesmo. Que é uma imagem da Britney Spears, né? Da música Toxic, né? Ou do CD, não lembro. Mas é muito boa mesmo. Música.
Da música, né? Toxic. E a gente tem também uma igreja chamada Tov. E a gente tem um outro também que a gente falou também, é sobre pastores narcisistas, que é um livro também que a Mundo Cristão lançou em parceria com a Plenitude. Foi, eu não gravei esse. Também... Não, tu ia gravar, A gente teve que mudar a data, eu não pude gravar. Mas eu gravei com o Luiz e uma outra pessoa. É um livro que tem muita coisa boa lá também. Eu sei que a Live Press, tá, galera, tem lançado também bastante livros sobre abuso religioso. Eu vou até mostrar aqui, eles não pagaram nada pra nós, mas eu tô com uma pilha de livro aqui, Cacau, pra agradecer a galera dos recebidos, e até hoje não fiz, né? Então assim, eu vou fazer um recebidos agora no final do BT Papo então, galera, aqui, ó. Tá? Meu Deus! Ó, não vou fazer, mentira, então. Tá aqui, ó. Mas é sobre abuso, né? Ó, nós também, Me Too, como a igreja deve enfrentar a atual crise de abuso sexual. Olha aqui, ó. Tá, foi com... É o We Too, que foi o do... Na esteira do Me Too, né? Exatamente. Ó, então, nós também... Ativismo religioso, um chamado contracultural de combate às distorções, aos abusos e às feridas na vida da igreja. Ó como a Live Press está trazendo esse tema, galera. Tá? Da Cláudia Afonso. Eu tenho que mostrar isso aqui, vai. Eu sei que tu gosta do cara, Rich Vilhodas. Eu tenho ele aqui, eu não fiz ainda minha publi, eu recebi. Ó, falar em pensamentos, inclusive... tem o Pascal também. Aí, ó, pensamentos. Já que tá perto da Páscoa. Ó, colapso libertador, encontrando libertação do medo e da ansiedade em um mundo que os alimenta. Isso aqui é outra coisa. Ó, mas enfim. Mas, gente, é isso, tá bom? Ó, tem vários temas aí. O ideal é você ouvir todos os BT Papos e os BT Cast, porque tem muita coisa legal que a gente tá fazendo. Segue lá no Instagram que o Bibo vai botar esses livros tudo. Vou botar, exato. Vou botar em algum... vou botar sexta. Sexta-feira eu tô colocando no meu Instagram, então até sábado vai estar o que eu recebi aqui. Tem mais uma caixa da Thomas também ali, ó. Sexta é hoje, inclusive, né? Que fique claro. Sexta é hoje, no caso. A gente tá gravando na terça. É isso. Gente, olha só. Você viu até aqui? Obrigado. Comenta, tá bom? Olha, vi até aqui, guerreiro. Manda pergunta também. Tamo together. E até o próximo, se ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E aí? Ou corta essa parte já. Corta. A única coisa pra tu cortar nesse BT Papo aí é essa parte aqui, Rafa. Aí nem preto e branco. Aí é Harvard, hein? Corta essa parte aí. Vou voltar aqui, vou te dar um gancho aqui. Deixa eu rindo, pro povo saber que o Bibo fez uma piada muito boa e a gente teve que cortar.